É uma grande oportunidade quando podemos ver essa porta aberta e os filhos de Deus poderem entrar para receber a palavra de Deus, convicto em seu coração que você vai receber uma bênção, né? Se você quiser abrir a escritura, está no capítulo 3 de Efésios. Vamos usar um pouquinho também do capítulo 2 de Efésios, no verso 19, e depois usamos o capítulo 3 também. Você está achando? Então eu vou dar uma pequena nota. Estamos tentando fazer um trabalho em relação à internet e fazendo alguns testes. Estamos com interesse de colocar uma banda larga dentro da igreja para começar a manter os cultos ao vivo para fora, né? Eu sei que tem vários irmãos que a gente conhece, nosso irmão Vinícius da Amazonas, ele que muitas vezes evangelizou lá os índios e faz esse trabalho ainda. Também temos nossos irmãos do Rio Grande do Sul e outros irmãos aí fora, né? Por isso resolvemos fazer isso. Mas o nosso interesse é aquelas pessoas que estão mais longe, que não podem vir aos cultos, né? Agora, se você pode vir aos cultos e o amor de Deus está em você, é o que o irmão Brana sempre falou, e me lembro do pastor Walter falando sempre isso. Você estará desejoso de entrar pelaquela porta para receber a palavra. E eu acho que não mudou ainda, né? A palavra será sempre a mesma. Então, você que está perto, você tem a responsabilidade de seu lugar está aí para manter fiel aos cultos, né? Agora, as pessoas longe, que não têm distâncias muito difíceis, né? Tem irmãos que conhecemos, famílias lá perto do Paraguai que desejavam nossas visitas lá. Mas a distância é de 1000 quilômetros. Teríamos que pegar um avião, depois andar mais 200 quilômetros para ter esse contato. E isso vamos começar a trabalhar nisso para atingir nossos irmãos que não têm esse contato, né? Você achou a escritura? Aos Efésios, capítulo 2, verso 19. Assim que já não és estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Verso capítulo 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Feche os seus olhos. Bondoso Deus, Paulo, ele está inspirado, falando de uma coisa muito importante. O evangelho está vindo para o gentio, e eles não são mais estrangeiros, mas sim concidadão com Cristo, com os irmãos, com os filhos. E ali une nossa fé, nossa convicção, mas mesmo assim Paulo diz: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Que essa noite possamos ter essa convicção em nosso coração e a palavra possa fazer morada em nossas vidas. Não é o tanto o que fizemos,
é o tanto que tomamos essa palavra e ela tem eficiência em nossas vidas. Muitas vezes falamos demais, mas, Pai, que essa palavra penetre e possa gerar testemunho a outras vidas, Pai. Isso eu te peço porque Tu és esse Deus totalmente poderoso a mudar as vidas das pessoas. Peço isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Poder sentar, meus irmãos. Jesus Cristo veio para os judeus. Paulo, vendo que a grande maioria dos judeus não estavam aceitando a palavra de Deus, através da manifestação e o desejo de Deus, ele se torna apóstolo dos gentios. Agora ele está trazendo o evangelho e está dizendo que nós somos cidadãos do reino de Deus e colocando uma posição em nossas vidas, provando algumas coisas importantes, dando conhecimento e sabedoria, e no mesmo tempo, quando você recebe conhecimento e sabedoria, você tem que ter responsabilidade da palavra de Deus. Todos nós, indiferente quem seja que esteja aqui, quando a palavra de Deus vai chegando, você vai recebendo, você vai crescendo na graça e no conhecimento, e agora você tem responsabilidade. Se você não tem responsabilidade, você está em um tempo ainda de libertino. Uma pessoa libertina, ela não liga para as coisas, ela faz do jeito dela. E o irmão Brana fala sobre isso, quando a pessoa faz do jeito dela. Ele usa uma mensagem para dizer: não estribe-se no vosso próprio entendimento. Nossa mente é muito enganosa, por isso a palavra está aqui, por isso a Escritura está aqui, por isso as mensagens do nosso mensageiro através do Deus Todo-Poderoso está aqui, para nos advertir quando estamos com as nossas mentes não corretas com a palavra. Isso é bom? Isso é ótimo, para amadurecer e ajudar nós não errar o caminho. Quando falamos de acordo com a Escritura, falamos bem. Quando não falamos, estamos sujeitos ao problema. E eu queria dizer alguma coisa sobre o que o meu irmão prega na mensagem Um Prisioneiro. Antes de ele entrar no assunto prisioneiro, ele entra em uma situação interessante que eu quero ler com vocês. Ele fala que Paulo viu a luz no caminho de Damasco. Ali era Cristo, era uma luz. E logo ele se depara, ele vai falando sobre esse assunto de Paulo, e ele, no versículo 14 ele diz: o espírito maligno é escuro. Daí você diz: o espírito maligno é escuro? Sim. Meu Morana chega a dizer em várias reuniões, ele diz assim: aqui está a sombra da morte sobre aquela pessoa. Você começa a ver o que ele está vendo a sombra. E muitas vezes a máquina fotográfica era batida e era provado realmente que havia uma sombra sobre aquela pessoa, que era a sombra da morte. Agora escute bem o que ele vai dizer aqui. No verso 15, ele diz assim: exatamente como a nossa vida, nós somos sombras e se somos uma luz onde e a nossa vida condiz com a luz do dia, estamos caminhando na luz. Agora ele diz: nós somos sombras, mas se a luz do evangelho do dia estar com você, você está caminhando na luz. Você entendeu? Então você precisa dessa luz do evangelho desse dia, desse momento, dessa hora. E ele continua abrindo esse pensamento. Ele diz assim: porque qualquer coisa tem de ter escuridão em si para formar sombra. Olha bem o que ele vai dizer aqui. Qualquer coisa para formar sombra tem que ter escuridão. Ele vai abrir isso aqui, irmão. Preste bem atenção. Isso existe uma profundidade quando ele está falando. Está vendo? Porque uma sombra tem que possui um tanto de escuridão e um tanto de luz. Uma sombra precisa de tanto de escuridão e um tanto de luz.
para formar uma sombra. Se você pegar aqui, talvez essa luz não é tão forte, mas se ainda faz sombra. Ó, eu colocando a minha mão aqui, a luz está refletindo, está fazendo sombra da minha mão aqui embaixo. Esse corpo é uma sombra, é uma estrutura que faz sombra. Olhe bem aqui, ele vai dizer isso aqui, ó. Para formar sombra, e não pode ser completamente escuro, e não pode ser completamente luz. Ou é totalmente escuro, se a gente apagasse a luz ali e tudo ficaria no escuro, não teria sombra. E se fosse tudo luz, também não teria sombra. Você entendeu o que o irmão Branham está querendo explicar? Por isso que, em relação a Cristo, Ele é a luz desse mundo. Eu quero que você consiga encaixar esses pontos. E Jesus fala assim, vocês são a luz desse mundo. Então, existe alguma coisa que está ligando conosco, que nós somos esse corpo, é escuro. Ele está ligado com a vida eterna para gerar luz. Mas, mesmo assim, nós somos um pouco escuro e um pouco luz. Ele vai abrir esse pensamento aqui dizendo assim, ó. E não pode ser completamente luz. Se for escuro, realmente é escuro. Se for luz, não há sombra. Nada para formar sombra. Mas se está misturado com escuro e luz, forma sombra. Nós somos misturados. Aí que está o ponto. Depois ele vai entrar num assunto aqui muito importante. Muito importante. Talvez se você ler Salmos, você vai entender por que é no vale da sombra da morte. Você vai entender que esse tabernáculo ele já foi pago, já foi julgado por um pecado e agora está na sombra da morte. E se você continuar vivendo numa vida como normal e não crendo na palavra e não recebendo a luz que é Cristo, vai se acabar. Você vai começar a entender isso. Ele vai abrir aqui, ó. Assim nós, na verdade, somos sombra de luz. Agora você está refletindo uma vida de algum lugar. Ó, você está refletindo a vida de algum lugar. Se você é um cristão, isto sendo uma sombra, só prova que há vida onde não se morre. Porque esta vida tem morte nela. Esta vida, irmão Brasil, tem morte nela. Mas se você é um cristão, está vindo uma vida que é a luz de algum lugar que não morre. Ele vai dizer, está vendo? Mas é uma sombra, porque você é uma criatura viva. Esse move com habilidade para ver, pensa, move-se e fala, e os 5 sentidos do corpo, mas ainda assim você sabe, eles estão morrendo. E há tantos problemas. Ele está falando desse tabernáculo. Esse tabernáculo está morrendo. E há tantos problemas. Você sabe, isto só pode ser, é um reflexo, veja, de que há vida e morte misturado. Deus nunca quis que nada se misturasse. Lá no princípio, se não tivesse hibridado, entrado o pecado e misturado, nós seríamos eternos. Agora Deus está em busca novamente de gerar isso em nós novamente. Mas só pode ser gerado através da palavra de Deus. E o irmão Branham vai levar a outro ponto. Ele vai assim, o físico tem que morrer. Isso somos claros, né? Mas se você está refletindo por sua vida mortal, a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna. Se você está refletindo essa luz que veio do céu, manifestada por Cristo Jesus, você está manifestando a eternidade. Você está manifestando Deus através desse tabernáculo. E qual é o teu destino? É vida eterna. É o que o irmão Branham está dizendo. Então você está refletindo a vida eterna. Deus, então quando morrer, você só poderia ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. Você está refletindo vida eterna.
Então é isso que veio em você. E agora você está indo para casa. Agora escute bem o que ele vai dizer aqui. Em Salmos, ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e a tua luz para o meu caminho. Você está vendo? Estão falando de luz. Estamos falando de treva, de escuridão. Agora escute bem o que ele vai dizer. Se você é do mundo escuro, olha só o que ele está mudando agora. Até agora ele falou de um cristão, agora ele está falando: se você é do mundo escuro, você reflete isso. E você não pode ir em nenhuma outra direção, exceto para escuridão. Está vendo? Assim nós estamos num reflexo, de modo que vemos isso. Então, é tão certo quanto o Espírito Santo reflete luz e vida, assim a morte reflete escuridão. Ele separou bem isso para dar clareza a você. Porque a morte vai te levar para onde? Se você não está refletindo vida, para uma escuridão. Você lembra que o irmão Brana fala quando as pessoas estão indo embora e não acertaram as coisas antes, e não fizeram as coisas certas antes? O que acontece? O intelecto fica com um problema. E tu vai perdendo o intelecto. Daí a tua alma começa a berrar contra ti. Porque a tua alma, você não pode enganar a tua alma. De maneira nenhuma. Por isso que estou falando para você. Muitas vezes a gente diz assim: irmão, eu fui batizado, eu fui justificado, eu acertei com Deus quando eu fui ali, eu morri aqui nas águas, nasci nova criatura. Mas todos os dias de nossas vidas, nós temos que se arrepender e acertar os nossos pecados. Ou você acha que quando você só se batizou nas águas, você nunca mais fará nada errado? Aí está o problema. Tem que saber isso. Talvez isso nos aperte, sim. Se você não acerta, você está fora do padrão de Deus. Você tem que acertar as coisas. Ou você está vivendo na luz, que é Cristo, e a palavra de Deus vai imprimir uma força em você para você acertar, ou você está vivendo na escuridão e trevas. Isso o irmão Brana coloca primeiro para mostrar essa condição do que é ser prisioneiro. Ele abriu esse entendimento para você dizer: és prisioneiro de quem? Ele abriu esse entendimento para dizer assim: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E você sabe o que é um prisioneiro? Talvez você não saiba o que é um prisioneiro. Talvez você escute essa palavra e essa palavra parece que soa mais... irmão, um prisioneiro é estar preso. Paulo, ele teve várias prisões em sua vida. E quando ele está falando sobre ser um prisioneiro em Cristo, ele sabe muito bem o que é ser um prisioneiro. Ele sabe que foi tirado a sua vida de agir daquela maneira. Agora, ele não diz, interessante, irmão, preste bem atenção que isso é importante, quando você for ler a Bíblia, você vai perceber isso. Ele não fica falando dos cárceres, do sofrimento que houve nos cárceres das suas prisões. Ele não fala nada sobre isso. Interessante, né? Mas ele vem e imprime um pensamento, dizer: eu sou prisioneiro de Cristo. Agora, por que ele é prisioneiro de Cristo? Você acha que foi Paulo que fez errado e agora a justiça colocou ele lá e trancou lá e assim? Não! Ele sabe que o que está acontecendo na vida dele toda é um processo da vontade de Deus. Isso é difícil para nós? Tem vezes que passamos uma doença, talvez uma doença terminal, talvez isso é um processo da nossa vida.
Muitas vezes somos abatidos. Mas por quê? Paulo tem consciência no que ele está vendo. E ele nunca vai dizer que ele está preso em Roma, por Roma. Ele está preso por Cristo, Jesus. É como você vê a palavra de Deus trabalhando em sua vida. Escute bem aqui. No parágrafo 51 ele fala assim: como acabei de expressar, se a sua luz prova sua vida, provará exatamente do que lado você está. Então, todos nós seremos provados em qual luz você está. E é muito simples isso, irmão. Quando eu vejo a identificação das suas ações, eu provo aonde você está. Eu não preciso julgar. De maneira nenhuma eu vou precisar julgar, porque tem alguém que julga por mim, que é a própria palavra de Deus. Você entende? Você tem que amadurecer para saber isso. Você pode fazer o próprio julgamento em você mesmo, se você está correto ou não. Olha aqui. Sua vida provará exatamente de que lado você está. Não importa de que lado você diga que está. O que você faz diariamente prova o que você é. Você já ouviu o velho ditado? Sua vida fala tão alto que não consigo ouvir o seu testemunho. Não adianta eu testemunhar que sou um cristão, que isso, faço aquilo, mas a tua vida não diz isso. Talvez isso nos pare a pensar sobre isso. É importante nós parar para pensar. Sua vida fala tão alto que não consigo ouvir o seu testemunho. Está vendo? Sua atitude fala tão alto. Eu vou dizer uma coisa para você prestar bem atenção. Você não vai ser julgado muitas vezes pelo que você fala. Você vai ser julgado pelo que está dentro do teu coração. Deus sonda o teu coração. Ah, mas irmão, eu não fiz. Mas dentro do teu coração tem alguma coisa que não pode acontecer e você nunca falaria para ninguém e você está ali lutando contra aquilo. O que Deus vai fazer? Deus sonda a quê? O teu coração. Esse é um ponto importante, você se conhecer. Nosso irmão Geraldo pregou lá sobre essas condições e é importante você se conhecer. Se você não se conhece, você está numa situação muito perigosa. Eu quero ler uma coisa importante para você entender. Está no capítulo João, se você quiser acompanhar, capítulo João, verso 12, falando sobre essas questões, né? Olhe bem, olha as expressões e olha o que está acontecendo aqui, o discurso que Jesus está fazendo. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Não é para seguir a estrutura da igreja. Você está aqui por Cristo. Você não está aqui pelo pastor. Você não está aqui pelos músicos. Você não está nada mais que nada. Você está aqui porque ama a Cristo. Temos que quebrar isso, porque eu falo várias vezes isso, porque, irmão, para quebrar o sistema. Se você está dentro de um sistema, se você é um sistema, você está com um problema com a palavra de Deus. Eu sirvo a Cristo, eu não sirvo a B, a A, a O. Você se lembra o que eu falei no último culto? Existe o homem carnal, se lembra? E existe o homem espiritual, você se lembra disso? O que Paulo fala? Um diz que é da Apolo, outros diz que é isso, eu gosto da pregação de tal, eu gosto da pregação do outro, eu gosto daquilo ali. O que você é? Carnal. É o que Paulo fala. Ali é pura escritura. Entrar no meio de vocês o quê? Malícia, maldade, isso, pensar mal do um, pensar mal do outro. Porque você é carnal. Identificação, irmão. Palavra de Deus firme. Ou libertamos e vamos para frente, ou ainda estamos trancados com isso. Escute, irmão, isso não é uma brincadeira. A palavra veio para nos libertar.
Olha aqui, ele vai continuar dizendo aqui. Diz-lhe, pois, os fariseus: tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Por que os fariseus estão falando assim? Jesus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Sabe por quê? Existe uma cláusula na lei que quem vai testificar são testemunhas, não a pessoa. Você captou? Existe uma cláusula na lei de Deus. Quem testifica são testemunhas, não a pessoa testifica de si mesmo. Agora, quem criou a lei? Você sabe? Foi Deus. Agora veja o que Jesus vai fazer com os fariseus aqui. E respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei da onde eu vim e para onde eu vou, mas vós não sabeis de onde veio e nem para onde vai. Irmão, já pensou o que ele está querendo dizer? Você sabe de onde você veio? Aleluia, né? Você veio da onde? Você estava... Amém, irmão. É isso mesmo, é bem simples. Você veio da eternidade. Você estava com Deus. Jesus está falando de uma coisa que ele está dizendo assim, ó: eu testifico porque saí da onde eu vim. Você nem sabe da onde veio e quer testificar alguma coisa. E olha que ele vai ainda reforçar esse assunto em cima dos fariseus. Olha o que ele vai dizer: vós julgai segundo a carne. Você entendeu? Vós julgai segundo a carne. Por que ele está dizendo segundo a carne? Porque vocês são carnais. Eu a ninguém julgo. Olha o que Jesus está dizendo: eu a ninguém julgo. Por quê? Por que, Jesus? Esse, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Sabe por que ele está fazendo esse movimento? Ele está dizendo: quem julga é Deus. Agora, se eu julgo, é porque o Pai me enviou. Você entendeu o que ele está fazendo aqui? Ele está usando o padrão da lei para provar quem é que julga. Nós somos julgados por quê? Que é Deus, irmão. Jesus está imprimindo esse pensamento neles. Olha aqui. Vamos mais um pouquinho aqui na frente, que isso é muito bom. Esse, na verdade, julgo, o meu juízo é verdadeiro, né? Vamos aqui no 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Visto que ele voltou na lei de novo? O testemunho de 2 homens é verdadeiro. Preste bem atenção nessa chave. Isso aqui é uma chave poderosa. Olha o que ele vai dizer: eu sou o que testifico de mim mesmo. Uma pessoa, um homem. E de mim testifica também o Pai que me enviou. Outra pessoa. Você agora entendeu? Eu testifico de mim mesmo. Sou uma pessoa. E o Pai testifica de mim porque são 2 testemunhas. Olha, isso é muito importante nós saber, porque isso nos amadurece a crescer e saber o que Paulo está referindo e o que Jesus está nos ensinando quando as pessoas, eles aplicam a lei fora do padrão. Isso é importante você saber. Quando você aplica a lei sabendo o que está sendo usado, você diz: mas se você lê isso aqui, mas parece que Jesus não aplicou a lei. Ele aplicou a lei. Ele foi só ensinando eles como é, o porquê que ele aplica a lei, porquê que ele age dessa maneira, porque ele sabe quem ele é, ele sabe para onde que vai, ele sabe de onde que vem, ele sabe todas essas coisas, ele sabe porquê que ele está ali e para onde ele vai. Escute aqui. Ele vai falar assim:
Irmão Brana fala no parágrafo 63. Este homem ignora tal coisa. E ainda assim, ele está falando da questão de Jesus Cristo, ignorando as questões dos fariseus, aquelas coisas todas, né? Ainda assim, ele está perfeitamente com uma escritura. Ele está ignorando os fariseus pelas suas ações, mas ele está de acordo com as escrituras, mas não da maneira que eles a conheciam. Olha só, não da maneira que eles conheciam. O que o irmão Brana está falando aqui? Tradições e costumes. Eles estavam nas tradições e no costume, eles não conseguiram ver Jesus Cristo. Que lado você teria tomado? Daí o irmão Brana logo para a audiência. Que lado você vai tomar? Dos fariseus ou de Jesus Cristo? Você logo vai dizer para mim aqui, né, de Jesus Cristo. Acompanhe o que ele está querendo dizer. Os fariseus eram bonzinhos. Os fariseus faziam as coisas corretas. Eles cumpriam a lei. Só que vem um que conhece a lei, mas tem outra coisa dentro dessa lei que ele conhece mais, que é a graça. Porque o amor que o Pai tem pelo Filho, deu a Ele, para Ele amar a nós e transformar isso em graça para nossas vidas. Olha aqui, e Ele vai abrir isso. Que lado você teria tomado? Está vendo? Agora, não. Sua vida que você vive agora, reflete agora exatamente o que você teria feito então. Ele está apontando para nós, diz assim, como você está vivendo, reflete se Cristo está em você. Porque você ainda está possuindo pelo mesmo Espírito. Graças a Deus. Está vendo? Se você toma esse lado agora, como eles, você teria feito o mesmo então. Porque o mesmo Espírito que está em você agora, estava nas pessoas então. Está vendo? O que ele quer dizer com isso? Escute bem agora. Agora vai vir o que o irmão Brana quer abrir. Ele diz assim, ó. O diabo nunca tirará o seu espírito. Ele só sai de um homem para o outro. Você pegou? Satanás não tira o espírito. Ele só precisa canalizar daqui. Aqui tem um homem. Esse homem saiu ou partiu. Ele pula daqui. Joga aqui. Irmão, isso não acontece. Não acontece. Quem é o mais religioso de todos? Quem é que fez a primeira pregação? Quem é que enganou a Eva? Você está vendo? Todo o conjunto vai fechando. Olha aqui. Agora, Deus também nunca tira o seu espírito. Graças a Deus. Ele vai de um para o outro. Está vendo? Ele vai de um. Daqui, esse espírito vem. Ele entra em outro. Não sai daqui. Ele entra em outro. Porque você tem que nascer de novo, ter o Espírito Santo para passar isso para outro. Se você nunca nasceu de novo, você nunca vai passar esse Espírito para o outro. Precisa ter essa conexão. Escute o que ele vai dizer. Assim, o mesmo Espírito que está sobre Elias, veio sobre... Saiu de Elias? Não. Você entende? Não é como o diabo. É o Espírito Santo. Está aqui. Eliseu queria de todo o seu coração. Saiu daqui e veio para Eliseu. Olha aqui. O mesmo sobre João Batista. Assim por diante. O Espírito Santo que esteve sobre Cristo veio sobre os discípulos. O próprio Espírito Santo que estava em Cristo Jesus foi para onde? Aos discípulos. Você é um discípulo? Então você tem o Espírito Santo? Esse Espírito Santo tem que ir a outro. Agora, se você... Por isso que tem uma parte na Bíblia, irmão, que fala assim, ó, se você não quer guardar a sua vida, você o quê? Se você perder a sua vida, você ganhará ela. Você pegou o que está acontecendo aqui?
Você está entendendo o que é o Espírito Santo agora? Se está em você, você tem obrigação em passar para alguém que quer, que alguém está próximo, alguém que vai estar na necessidade. Você tem que falar, você tem que dizer, você não guarda isso para você. Se você guardar isso para você, você vai gerar problema a você. Você nunca teve esta vida. Já pensaste Jesus guardando o Espírito Santo só para ele? Quem ele teria hoje? Você está entendendo? Quando somos carnais, somos egoístas. E quando somos egoístas, não queremos passar a bênção. Foi dado de graça. Daí o quê? De graça. Olha aqui, ele vai dizer aqui. O Espírito Santo que esteve sobre Cristo, veio sobre os discípulos, continuou vindo, ainda vem sobre as pessoas, está vendo? Deus nunca tira o seu Espírito. Ele só vai multiplicando. Isso é importante, porque Paulo estamos falando de quê? Prisioneiro de Cristo, né? Se você é um prisioneiro, você tem a responsabilidade de produzir isso. Aonde Paulo produziu isso? Você quer saber quando é uma obra do Espírito Santo? Ó, igreja, você quer saber quando é uma obra do Espírito Santo mesmo? Olha só, Deus precisa botar Paulo e Silas presos. Pô, mas Deus tem que botar Paulo e Silas, um apóstolo, um pregador, os homens de Deus falando a palavra. Pode prender. Quem fala? Deus. É interessante isso, mas sabe por quê? Existia um carcereiro lá que precisava receber a luz. Precisava, e ele levou essa luz para a família. Curar os vergões de Paulo, de Silas ali, e depois ele e sua família foram cheios dessa luz. Será que Deus se enganou nisso? Botou Paulo e Silas enganados lá? Você quer saber as obras de Deus? É só ver a manifestação do Espírito que está acontecendo, irmão. Você tem que entender isso. Se não há manifestação do Espírito, tem algum problema. Se não há, por isso que Paulo fala, se não há Marcos 16, tem alguma coisa errada com a igreja. Esses sinais seguirão aos que creem, em meu nome porão as mãos sobre os enfermos, curarão. Se beber alguma coisa mortífera, não fará dano algum. Olha, irmão, você tem que colocar isso, canalizar isso como promessa. Está ali. Vamos um pouquinho para frente. Está ficando bom, né? Olha aqui. Esta é a verdade. A experiência de todo crente verdadeiro que encontra Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande que você toma se torna um prisioneiro para o resto. Está vendo? Você se livra de tudo para ser um prisioneiro. Está acontecendo isso contigo mesmo? Está acontecendo isso com nós? Você está se livrando de tudo para ser um prisioneiro? Sabe onde que o irmão Brana chegou a falar agora? Olha só onde que ele levou isso. Isso é escritura. Foi-lhe expresso certa vez que Jesus disse: o reino do céu é como um homem que vai comprar uma pérola. Então, quando encontra aquela grande pérola, ele vende tudo o que tem para comprar essa pérola que ele viu. O reino de Deus é aquela questão: achei a pérola que eu queria, achei a Cristo. Não quero mais nenhuma coisa a saber com as outras coisas. Porque se você ainda está cavando aqui algumas outras coisas para se afastar da palavra de Deus, alguma coisa está errada. É só você, nem precisa ler a Bíblia toda. Lê só Mateus, João, Lucas, Marcos. Só os evangelhos. E pegue para ver se não estou falando a verdade. Jesus é muito apto em falar as parábolas, para dar
vazão e não dá engano a você. Achei uma pérola? Acabou, irmão. Uma experiência com Cristo, ela muda a vida toda da pessoa. Ela não corre mais atrás de coisas que não vai ajudar a ele. Olha aqui. Eu não estou dizendo que você não possa ter a sua vida, tá? Eu não estou dizendo que você não possa comprar sua camisa, sua roupa, sua saia. Eu não estou falando sobre isso. Ou a sua comida que você gosta. Eu não estou falando disso. Mas você colocou aquela pérola que é Cristo em primeiro lugar de tudo de sua vida. Agora, se você coloca um homem na frente de tudo, quando aquele homem errar, você vai ser a primeira pessoa a sair. Por que existem tantas pessoas da mensagem que estão arrependidas? Porque, eu estava naquele ministério, aconteceu isso é um escândalo. Eles caem para cima de escândalo. E o que é? Aquilo ali não é a mensagem. Porque aquele homem nunca pregou a verdade. Eu quero que você aprenda isso. A verdade é quando aquele homem diz assim: não, quem é o teu Senhor? É o Senhor Jesus Cristo. Quem morreu por ti foi Cristo. Nenhum homem que está aqui, nenhum pastor, nada morreu por você. Agora você tem que se reconhecer aonde você está no corpo de Cristo. Não fazer corpo mole. Daí, eu estou com a decepção da mensagem. Não quero mais vir à igreja. Ele nunca entendeu a mensagem. Isso aí, irmão, está assim. Você sabe, está assim, ó. Ele nunca teve um encontro com Cristo. Escute, irmão. Se você achar que eu estou usando muito forte, mudando a palavra, leia a Escritura. Está ali e leia a mensagem. Olha aqui. E assim é aqui. Você tem uma concepção intelectual. Você tem uma experiência teológica. Mas quando chega a hora em que você realmente entra a coisa verdadeira, você simplesmente vende tudo mais e se prende a isto. Você entrega tudo. Vamos dar alguns exemplos. O que você acha de Moisés? Entregou o reinado. Se ele ficasse quietinho, ele era o próximo faraó. Mas por amor àqueles hebreus que estavam amassando lá, ele tomou uma posição. E se você vê todos os homens de Deus, você vai ver desse calibre. Vou dar um exemplo nosso, atual, para você entender. É a mesma coisa que o pastor Walter. Ele tomou a mensagem, a doutrina de Cristo. Não importava quem seja lá fora, ele segurou aquilo. Mesmo que ele não tinha uma compreensão altamente, mas Deus deu aquilo ali ao seu coração. Você está vendo? Não importava se vai cair ali, se vai acabar, se vai ficar 2 ou 3, ele não importava com isso. Porque ele se firmou naquela convicção. Você começa a entender o que Deus faz no coração de um homem? Isso é uma experiência. É o que o irmão Bruno está falando aqui. Você realmente encontra a coisa verdadeira. Você simplesmente vende tudo mais e se prende a isto. Paulo sabia o que era. Ele constatou que estava preso a algo. Como nós pomos um cavalo preso a um arreio. E é para pular em alguma coisa. E Paulo soube que depois dessa experiência, 3 anos, escute bem aqui, o irmão Branco está dizendo, depois dessa experiência, 3 anos e meio, tipificando a experiência que ele teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus tinha escolhido. Olha aqui o que estou querendo te dizer, irmão. Você vem à igreja, você senta no seio da igreja, você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a ter uma experiência com Deus, é com Deus. Não é com o homem. Você pede o batismo, você muda a sua vida e você vai para a santificação. A santificação vai produzir uma coisa em sua vida.
não é você santificar, tá? Isso é a maior luta que eu tenho quando as pessoas querem se santificar. Sabe por quê? O irmão Brando diz assim: então é você que conseguiu se santificar? E que é de Deus aí para mudar você? Deus quer dizer que não muda você porque você quer se santificar sozinho? Você não acredita no poder de Deus. Assim aconteceu com Judas. Ele não acreditava no poder de Deus para mudar a vida dele. Ele se enforcou. A mesma coisa, Pedro. Ele não negou, mas ele acreditava no poder de Deus. E ele mudou a sua vida. Você tem que quebrar algumas coisas na sua vida para você ter. Se eu estou fazendo força própria, eu posso fazer. Eu posso ser certinho, eu posso agir dessa maneira, eu posso não me expressar. Eu posso nem xingar. Mas eu lá dentro de mim, eu estou louco para xingar, né? Não nasceu de novo. É só um disfarce. Você entende? Estamos falando muito fino para você entender o que eu quero falar. Se ainda tem muita aqui dentro, a usina está errada. A palavra diz que quando um filho nasce, há uma paz aqui dentro. Não importa o que aconteça, que ruja aqui, que exploda aqui, que a bomba cai aqui. Tu está tranquilo, tu está em paz, está com Cristo. Tu sente alegria, sente paz, sente outras coisas que não tem nesse mundo. Mas parece que a gente criou um sistema para ser parecido com um cristão. Não dá certo. Vai romper. É isso que eu vou falar para você. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. A experiência que teve com a Bíblia, ele compreendeu que Deus tinha escolhido e o tinha preso pelo Espírito Santo. Graças a Deus que todos que estejam aqui possam estar presos pelo Espírito Santo. A experiência que teve para puxar o Evangelho na presença do gentio, o Espírito, esse próprio o prendeu. O irmão Branda chega a dizer a mensagem assim, ó, ele foi prisioneiro, os grilhões foi trancado nele. Mas que tipo de grilhões? Os grilhões de amor. Se você leu o que a gente leu agora, você percebeu que o que aconteceu aqui, que ele ficou prisioneiro, e Paulo sabia que Deus estava passando o ministério dos gentios para ele. Como um judeu quer o ministério dos gentios. Você percebeu? O que Paulo está fazendo no ministério dos gentios? Que eles consideravam que eles eram impuros. Você percebe qual é a condição de Paulo aqui como um judeu? Um fariseu dos fariseus, que sabe que sua vida é perfeita, que ele nasceu assim, que ele aprendeu todos os requisitos. O que ele está fazendo no ministério de gentios? Pecadores. Por isso que ele fala assim, ó, por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ele está falando da causa, do que está acontecendo. Se Deus quer que eu vou ali, eu vou. Eu sou prisioneiro dele. Onde que ele mandar, eu vou. Você pensa que esse homem não foi como muita gente acha que foi de qualquer maneira, né? Escute aqui. Paulo foi corretamente um prisioneiro. Ele não estava fazendo nenhuma afirmação errada. Ele foi treinado pelo Espírito Santo. Ele foi o quê? Foi treinado pelo Espírito Santo novamente para esperar na palavra. Amém, irmãos? Você espera na palavra? Você espera em Deus? Em todas as coisas que acontecem em sua vida, você ora, Senhor, eu estou esperando em Ti. Eu tenho um assunto aqui, mas estou esperando em Ti. Você faz isso? Olha aqui. Esperar na palavra. Agora, ele tinha sido treinado de uma maneira, mas ele foi treinado de uma maneira farisaica. Imagina esse homem como não devia ser. Como esse homem não devia ser. Irmã, já vou dizer para si, ele fazia pensando que estava fazendo um trabalho para Deus. Ele não é hipócrita. Eu gosto de Paulo por uma situação. Ele não é hipócrita.
Ele determina e diz: é assim que vou fazer, é assim que Deus estava fazendo daquela maneira. Mas Deus o tinha treinado de outra maneira agora. Ele foi treinado pelo Espírito Santo para esperar no Senhor. Independente de quais fosse a sua ambição. Você pegou o que o irmão Branco está falando aqui? O que a gente está falando de quê? Prisioneiro, irmão. Não é mais a minha ambição. Não é mais o meu gosto. Se eu não fizer esse trabalho aqui, Deus vai arranjar outro para fazer. Eu estou compromissado com o Evangelho em minha vida. Você também está compromissado, porque se você não for fazer, Ele levantará pedras. Você entendeu o que Jesus estava falando lá? Para fazer. Isso está envolvido com compromisso. Escute aqui. Estamos terminando. Deus está procurando prisioneiros. Glórias a Deus. Ele sempre procurou. Você pode examinar isso através das Escrituras. Um homem que tem de ser um prisioneiro de Cristo, contra tudo. Portanto, se você não pode estar conectado a nada exceto a Cristo, até mesmo o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, a sua irmã, o seu marido, a sua esposa, qualquer um, você só está conectado com Cristo. E a Ele somente então quando Deus pode usá-lo. Até então, você não pode. Você entendeu isso? Vou dar um exemplo para você entender. Enquanto você está trancado com algumas outras coisas, aqui o irmão Brana colocou, né? Pai, mãe, filho, irmão, toda a parentela, né? Você não pode. Você diz, então, irmão, eu não posso orar por eles, eu não posso amar ele. Você pode amar ele, você pode orar, mas você está comprometido com Cristo, não com aquela pessoa. Porque quem muda não é você, quem muda é Cristo, aquela pessoa. Então, se você está comprometido com aquela pessoa, você não vai funcionar. Agora, se você está comprometido com Cristo, o amor que você tem, Cristo sabe, Deus sabe que você tem aquele amor para aquela pessoa, ela vai ser mudada. A chave não é o contrário. Vocês têm que estar comprometidos com Cristo. Em todas as ações da sua vida, você tem que olhar Cristo primeiro. Você não pode pegar e colocar aquelas coisas na frente. Eu boto meu filho, eu boto a minha esposa, eu boto isso, eu boto não sei o quê. Eu tenho essas coisas aqui que eu tenho que resolver, irmão Arantes. Não, você bota Cristo na frente de todas as coisas que você sabe. Não é de propósito que Abraão é o pai da fé. Você entende o que eu quero dizer? Não é de propósito. Foi um machado. Aconteceu assim de qualquer jeito. Não, ele foi provado e o filho que ele amava, ele teve que entregar. Você entendeu? Não existe essa história, foi uma coincidência. Não existe coincidência, irmão, para Cristo, para Filho de Deus. Não existe. Se está acontecendo, procure. Ache o propósito. Tem vezes que você passa por uma prova para você ficar mais forte. Tem vezes que você passa por uma prova para você amadurecer. Talvez venha um vento muito forte que balança você, que você está quase ali. Daí para o vento, para a raiz aprofundar mais. Aprofundar em quem? Na palavra. Você vai buscar mais. É nas provas que você busca quem? A Deus. O irmão Brenda diz assim, não era para esse momento, né? No desespero. Mas a grande maioria busca Deus em desespero. Isso é humano. Mas não era para ser assim. Você está sendo preparado para ser diferente. A noiva, grave o que eu vou falar para você aqui. A noiva de Cristo cumpre toda a palavra de Deus. Agora, nada disso é forçado. Vou dar um exemplo para você. Uma mulher que diz que ama o seu marido, ela ama. Ela não faz forçado o amor que ela tem pelo seu marido. E nem o homem que diz que ama aquela esposa, ele não faz forçado.
Você consegue entender isso? Você acha que tem muitos que estão juntos só por estar junto? É triste isso. Por isso que tem que ser trabalhado. Amor se trabalha. Amor é respeito. Ou você não pensa aqui, ó. Se eu não respeito, prova em mim que eu não tenho amor. Isso é para ajudar a gente, irmão. É uma palavra encaixa com a outra, afirma a outra, para a gente saber disso. Isso não é para matar ninguém, isso é para ajudar a nós a reconhecer a nossa posição em Cristo Jesus. Para finalizar, só vou ler isso aqui. A mensagem é: Cristo, o ministério de Deus revelado. Paulo desceu, então até que ele teve toda a sua natureza eclesiástica eliminada dele, embaixo no lado de trás do deserto, por 3 anos e meio ali embaixo na Arábia, até que ele aprendeu a palavra, e a palavra se tornou ele. A palavra se tornou ele. E ele se tornou um prisioneiro. Aquilo vem e ele de volta aos grilhões de amor. Toda a minha experiência de seminário se foi. Eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo, amém? Filemão, meu irmão, eu sou um prisioneiro de Jesus Cristo. Posso falar e dizer o que ele me fala. Agora você entendeu por ser um prisioneiro de Cristo? Você só fala o quê? Que Cristo fala, irmão. Eu conheço um filho de Deus só no conversar, porque ele fala o que a própria palavra, a palavra está dizendo. Porque você se identifica na hora quando ele está falando. E escuta o final, ele vai dizer assim: Deus necessita de prisioneiro hoje, que se aprisione a sua vontade, a sua palavra. Sabe por que eu falo isso, irmão? Tem que ser a palavra. Eu vou dar um exemplo para você, porque o irmão Brana fala isso, e eu quero que você guarde isso em seu coração. Muitas vezes não é a experiência. Nós podemos ter experiência fora da palavra. Você entende? A tua experiência é boa quando você pega aquela experiência e coloca dentro da palavra, e a palavra realmente aprova aquilo. Se a experiência não for aprovada pela palavra, abandone. Você entendeu, né?